Integrar atividades é palavra de ordem dentro da propriedade rural. E se for possível fazer isso aumentando o ganho e diminuindo a poluição, melhor ainda. Um projeto que propõe a integração entre a criação de suínos e a produção de peixes segue exatamente essa direção. O Ecopeixe foi desenvolvido entre 2003 e 2006, em conjunto por 3 unidades da Embrapa. Uma das propostas do projeto foi avaliar a fertilização de viveiros de peixes com dejetos de suínos. Os pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves e da EPAGRE, empresa de pesquisa e extensão rural ligada ao governo de Santa Catarina, chegaram à conclusão que a integração entre suinocultura e piscicultura é uma boa alternativa para pequenos e médios produtores. Uma contestação que tem esse sistema de integração suíno-peixe é quanto à qualidade da carne desses peixes que nós produzimos, né? Vários trabalhos da Embrapa, da EPAGRE e de instituições ao redor do mundo já provaram para nós que, em termos de saúde pública, essa carne não tem problema nenhum. Esse é um ponto importante na integração entre a criação de suínos e a produção de peixes. A maior parte das pessoas acha estranho expor o animal aos dejetos de outro. Só que o peixe não come o dejeto suíno. Na verdade, o dejeto fornece os nutrientes para algas e pequenos organismos, chamados de fito e zooplânctons. Os peixes se alimentam dessas algas e organismos. Mostraram que todos esses peixes, neste modelo de cultivo, que é feito, que nós estamos inclusive mostrando, denota que a qualidade desse pescado, seja relativa à parte de microbiologia, a parte dos coliformes totais, fecais, Staphylococcus aureus ou mesmo salmonelose, não existem absolutamente nada que possa estar inserido nessa qualidade da carne. Ou seja, está dentro do modelo que preconiza a vigilância sanitária do país para consumo próprio para o consumidor. Quem possui uma criação de suínos e pensa em integrar a ela a produção de peixes, precisa perceber se pode atender a alguns requisitos. O primeiro deles é ter água suficiente em quantidade e qualidade para a formação e manutenção dos viveiros. Também é necessária disponibilidade de mão de obra, equipamentos e produtos para fazer a análise da água e acompanhamento técnico. A recomendação da EPAGRE é que para o aproveitamento dos dejetos de 60 suínos adultos se tenha 1 hectare de espelho de água. É importante levar em conta essa proporção para que a qualidade da água seja mantida e os peixes sobrevivam. As instalações para os suínos podem ser construídas sobre os viveiros ou não. Com os animais sobre a água, diminui o trabalho. O primeiro passo é procurar orientação técnica. Esse cultivo ele requer procedimentos técnicos para a obtenção do sucesso. Desde o preparo do viveiro, uma boa calagem, uma fertilização de fundo quando necessária, o cálculo correto da quantidade de peixes, as espécies e a quantidade relativa entre elas também, que serão colocadas nos viveiros, a forma e quantidade de adubação. É muito importante se fazer tecnicamente para obter sucesso na atividade. O mais indicado é que o produtor não crie somente um tipo de peixe nos viveiros, mesmo que o mercado pague mais por uma determinada espécie. Essa mescla de peixes é importante porque alguns deles se alimentam das algas e outros dos pequenos organismos. A carne da tilápia, por exemplo, é a mais valorizada pela indústria, mas se apenas ela for produzida, o agricultor deixará de ganhar com a venda de outros peixes e, o que é pior, poderá provocar um desequilíbrio no viveiro. Além de estarem atentos aos detalhes da produção, os agricultores não devem perder de vista que a venda também exige planejamento. Antes de começar a produzir o peixe, o produtor precisa saber para onde encaminhará a produção. O pescado da região ele é vendido principalmente a pesca e pagues e em feiras livres.
Para o comércio em feiras livres, os peixes são despescados com 1 ou 2 dias de antecedência, são mantidos em tanques redes e na manhã que será atendida a feira, 5 horas da manhã, são carregados em tanques com água limpa, oxigenada e levados em feiras onde também tem uma estrutura para recepcionar o peixe. Sem dúvida nenhuma, de forma associativa. É uma maneira de organizar a produção, dividir custos, né, principalmente de orientação técnica, compra de redes, aquisição de alevinos em grupos e a forma de comercialização em volume maior, conseguindo dessa forma preços maiores também. Em Concórdia, no oeste de Santa Catarina, um grupo de produtores encontrou na união de forças um caminho seguro para se inserir no mercado. Eles construíram um pequeno abatedouro e já conseguiram até o certificado de inspeção estadual. Com certeza os resultados, depois que a gente montou essa associação, foi melhor do que antes, né? Hoje a gente trabalha mais organizado, temos uma renda um pouquinho melhor dentro da área dos peixes e acredito que foi bem melhor a gente ter uma associação assim junto, fazendo esse trabalho. Segundo cálculos dos pesquisadores da EPAGRE, a integração entre suínos e peixes pode proporcionar uma renda mensal de R$ 350. Se os produtores montarem uma pequena agroindústria, a renda média sobe para R$ 700 por mês. É claro que a integração com a piscicultura não poderá ser adotada por todos os produtores de suínos, mas uma parcela deles pode tranquilamente fazer do dejeto um aliado e não mais um problema.